Quando pensamos em programas de reforma e imóveis na televisão, é impossível não lembrar de Drew Scott, um dos rostos mais reconhecidos do entretenimento imobiliário moderno. Mas antes da fama, antes das câmeras e dos grandes contratos de televisão, havia apenas um jovem comum em Vancouver, tentando entender qual seria seu lugar no mundo. A história de Drew não começa com glamour, mas com curiosidade, disciplina e uma vontade quase inquieta de transformar ideias em realidade. Ao lado de seu irmão gêmeo, Jonathan Scott, ele cresceu em um ambiente onde criatividade e responsabilidade caminhavam juntas. O que torna sua jornada interessante não é apenas o sucesso final, mas a forma como cada etapa da vida dele parece ter contribuído para algo maior. Este não é apenas um relato sobre televisão, mas sobre escolhas, persistência e adaptação em um mundo que muda rapidamente. Ao olhar para sua trajetória, percebemos que nada aconteceu por acaso, mas sim por construção constante, tentativa e aprendizado ao longo do tempo. Título: Infância EM Vancouver e o valor do trabalho. Drew Scott nasceu em Vancouver, no Canadá, em uma família que valorizava tanto disciplina quanto criatividade. Seu pai tinha experiência no mundo do entretenimento e também no trabalho manual, enquanto sua mãe reforçava a importância dos estudos e da organização. Esse equilíbrio entre imaginação e estrutura moldou profundamente a personalidade dos irmãos Scott. Desde pequenos, Drew e Jonathan não eram apenas crianças comuns brincando no bairro. Eles já demonstravam curiosidade por negócios e por formas de criar algo com as próprias mãos. Pequenas tarefas em casa rapidamente se transformavam em lições de responsabilidade, e isso ajudou a desenvolver uma mentalidade prática desde cedo. Em vez de depender apenas de mesada, eles buscavam formas de ganhar seu próprio dinheiro, o que plantou a semente de um espírito empreendedor. Essa base familiar sólida fez diferença mais tarde, quando precisaram tomar decisões importantes na vida adulta. Mais do que talento, eles aprenderam a importância da consistência e da disciplina diária. Título: OS Primeiros Negócios e o Espírito Empreendedor. Ainda na infância, Drew e Jonathan começaram a experimentar pequenos negócios que, hoje, parecem simples, mas foram fundamentais para sua formação. Eles criavam produtos caseiros e os vendiam no bairro, aprendendo na prática como funciona o contato com clientes, negociação e valor percebido. Essas experiências não eram apenas brincadeiras, mas verdadeiros exercícios de empreendedorismo. Cada venda exigia comunicação clara, confiança e persistência, especialmente quando enfrentavam recusas. O mais importante não era o lucro, mas o aprendizado que vinha junto com cada tentativa. Eles perceberam cedo que ideias só têm valor quando conseguem ser apresentadas de forma convincente. Esse entendimento básico sobre mercado e comportamento humano, mais tarde, se tornaria uma das maiores forças de Drew no setor imobiliário. O que começou como curiosidade infantil se transformou em uma mentalidade voltada para oportunidades. Em vez de esperar por chances, eles aprendiam a criá-las, um hábito que acompanharia ambos
durante toda a vida profissional. Título: Adolescência, palcos e primeiras experiências com público. Durante a adolescência, Drew começou a explorar o entretenimento de forma mais direta. Ele e o irmão participaram de atividades que envolviam apresentações e interação com o público, como eventos comunitários e pequenas performances. Essas experiências ajudaram a desenvolver algo essencial para sua futura carreira: presença de palco. Aprender a lidar com pessoas, improvisar e manter energia diante de uma plateia foi um treinamento valioso. Ao mesmo tempo, Drew também demonstrava interesse por esportes, especialmente basquete, onde chegou a sonhar com uma carreira profissional. Porém, como acontece com muitos jovens atletas, ele percebeu que esse caminho não seria viável a longo prazo. Essa mudança de direção não foi fácil, mas abriu espaço para novas possibilidades. Em vez de enxergar isso como uma perda, ele passou a encarar como redirecionamento. Esse momento de transição foi importante porque mostrou sua capacidade de adaptação, algo que seria essencial em toda sua trajetória profissional. Título: O primeiro contato com a mídia e o mundo do entretenimento. Ao abandonar o sonho esportivo, Drew começou a explorar mais seriamente o mundo do entretenimento. Ele participou de pequenas produções e experiências no audiovisual, observando como funcionava um set de filmagem por dentro. Esse contato inicial não o transformou imediatamente em estrela, mas despertou algo mais profundo: o interesse por contar histórias e se conectar com o público. Trabalhar em produções menores lhe deu uma visão realista da indústria, incluindo suas dificuldades e instabilidades. Ao mesmo tempo, ele entendeu que talento sozinho não era suficiente. Era necessário estratégia, paciência e consistência. Jonathan, por outro lado, começou a se interessar mais por design e construção, criando um equilíbrio natural entre os dois irmãos. Enquanto um pensava em comunicação e apresentação, o outro desenvolvia habilidades técnicas. Essa combinação futura se tornaria essencial para o sucesso deles como dupla na televisão. Título: O mercado imobiliário como ponto de virada. Antes da fama na televisão, Drew Scott encontrou estabilidade no mercado imobiliário. Ele e Jonathan começaram a investir em pequenas propriedades durante a universidade, comprando e reformando imóveis simples. Essa experiência revelou um talento inesperado, a capacidade de enxergar valor onde outros viam problemas. Drew se destacou na parte de negociação, vendas e relacionamento com clientes, enquanto Jonathan cuidava da execução e do design. Essa parceria natural entre os dois irmãos começou a se fortalecer com o tempo. O mercado imobiliário não apenas trouxe renda, mas também confiança. Eles perceberam que podiam transformar ideias em resultados concretos. Esse período foi decisivo porque uniu duas áreas que pareciam separadas: construção e comunicação. Sem perceber, eles estavam criando a base do que mais tarde se tornaria uma carreira global na televisão. Título: A Universidade e o nascimento de um módulo de negócio. Durante a universidade, os irmãos Scott deram um passo ainda mais ousado ao investir em imóveis próximos ao campus.
eles compraram uma casa em condições simples e decidiram reformá-la para aluguel estudantil. O projeto, que começou como um experimento, acabou se tornando um sucesso financeiro e estratégico. Essa experiência mostrou que o modelo de comprar, reformar e vender poderia ser repetido em maior escala. Drew começou a entender o poder da narrativa no mercado imobiliário, enquanto Jonathan aprimorava seu talento em transformar espaços. Juntos, eles criaram uma dinâmica de trabalho extremamente eficiente. Esse período marcou o início de uma visão empresarial mais estruturada, onde criatividade e lógica financeira caminhavam lado a lado. O que antes era apenas curiosidade se transformou em um modelo de negócio real, escalável e promissor. Título: A transição para o mundo da televisão. Com experiência em imóveis e alguma vivência no entretenimento, Drew começou a perceber uma oportunidade única. Programas de reforma estavam ganhando popularidade e havia espaço para algo novo no mercado. Foi nesse contexto que surgiu a ideia que mudaria suas vidas. Inicialmente, o conceito envolvia apenas Drew como apresentador, mas rapidamente ficou claro que a presença de Jonathan tornaria tudo mais autêntico. A química natural entre os irmãos chamou a atenção dos produtores, que enxergaram ali algo diferente do padrão da televisão. Assim, nasceu o formato que mais tarde se tornaria o programa Irmãos à Obra. O diferencial não estava apenas nas reformas, mas na relação real entre os irmãos e na forma como eles ajudavam famílias a encontrar soluções para suas casas. Essa autenticidade foi o que conquistou o público. Título: O sucesso global e a expansão da marca. O sucesso de Irmãos à Obra foi rápido e inesperado em escala global. O programa se tornou referência no segmento de reformas e imóveis, expandindo para diversos países e gerando spin-offs. Drew e Jonathan deixaram de ser apenas apresentadores para se tornarem empresários e produtores. A marca deles cresceu para além da televisão, incluindo livros, produtos e novos programas. Esse crescimento trouxe não apenas sucesso, mas também responsabilidade e carga de trabalho intensa. A rotina de gravações, viagens e decisões de produção exigia muito deles. Ainda assim, eles conseguiram manter a essência que os tornou populares: simplicidade, humor e conexão com o público. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional se tornou um desafio constante, mas também uma parte importante da evolução deles como profissionais. Título: Vida pessoal, amor e novos horizontes. Além da carreira, Drew Scott construiu uma vida pessoal sólida. Ele se casou com Linda Fan, com quem compartilha uma relação baseada em parceria e apoio mútuo. A chegada de seu filho trouxe uma nova perspectiva sobre prioridades e equilíbrio. Hoje, Drew não é apenas uma figura da televisão, mas também um empresário, autor e pai dedicado. Sua trajetória mostra como diferentes fases da vida podem se conectar de maneira inesperada, formando um caminho único. O que começou como pequenos negócios na infância evoluiu para uma carreira global, mas sem perder a essência original de curiosidade e trabalho duro. A história de Drew e Jonathan Scott continua em evolução,
mostrando que sucesso não é apenas sobre fama, mas sobre construção constante ao longo do tempo.